A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó. Hoje vamos iniciar no capítulo 39, do 1 ao 20, onde o tema é: quem age em qualquer situação? Deus, né? Deus age em qualquer situação. Quando você acha que situação X ou Y, ele não age, sua fé está bem pequenininha. Ou então você não tem fé. Perdão. E aqui Deus continua fazendo pergunta a Jó, para Jó entender da grandeza dele. Porque antes dele agir na vida de Jó, ele começou a fazer pergunta. Para Jó entender quem era ele. Para Jó entender que quando culpou ele, não tinha razão nenhuma. Para Jó entender que ele estava desde o início do sofrimento de Jó ali com ele. E que ele sabia todas as coisas. Ele sabe da minha vida e sabe da tua. Ele só quer que a gente clame, adore e espere o tempo dele. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Jó 39. Onde o tema da Bíblia é: quem faz cada animal com seu jeito de ser? São as perguntas dele para Jó. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Ele só fazia perguntas difíceis para Jó entender que Jó não passava de um pó. Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem a cria? Ou qual é o momento do parto? Mas o Senhor sabe tudo isso. Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Veja que Deus fazia perguntas, detalhes de animais que só quem conhecia era ele. Porque Jó estava convencido que Deus deixou tudo aquilo acontecer e que não estava ligando com aquilo. Os filhos crescem forte no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quer dizer, os filhos desses animais que ele estava falando, né? Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Deus. Veja que ele contava, ele fazia perguntas a Jó de coisas delicadas. Coisas assim, como é o que eu posso dizer, minuciosas. Coisas particulares dos animais, que só ele tinha conhecimento. Eu lhe dei o deserto para ser sua casa e os deixei viver na terra salgada. O Senhor está falando aqui de que deixou os jumentos selvagens de viver no deserto e deixar eles viver nas terras salgadas. Veja que detalhes da vida dos animais, o porquê Deus deixava naquela situação. Ele estava contando tudo a Jó. Perguntava e respondia, né? Ele não quer saber do barulho das cidades. Não pode ser domados, nem obrigos levar carga. Eram animais selvagens. Veja que o Senhor fala até de cargas. O Senhor fala até que eles não aceitam, né, serem domados. O Senhor quer dizer assim: Jó, eu conheço detalhes de tudo que eu fiz na terra. E você, conhece? Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Veja que o Senhor ali, ele perguntava, ele respondia, ele falava de coisas assim, detalhes que Jó não tinha nem ideia. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Claro que não, né? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Um touro selvagem, touro já tem força, imagina selvagem. Veja como ele perguntava a Jó. Será que você consegue prendê-lo com cordas ao redor, ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o castelo? Ele perguntava a Jó se esse animal, né, esses touros selvagens, se Jó conseguiria usar eles para, como agricultor, né? Para muitas vezes pega o animal, o burro, o cavalo, para sair plantando. Eu não conheço bem essa história, eu lembro que eu ainda via papai falar. Que ele, meu pai é do sítio, minha mãe também, eu sou daqui de Cupira. Mas assim,
Deus fazia perguntas minuciosas. E Deus ainda dizia, você pode isso? Você pode fazer assim? Ele quis dizer, Jó, você é um simples mortal. Jó, não fala de mim o que tu não sabe. Jó, eu sempre estive aí com você. Como ele está aqui comigo, estava aí com você no hospital, onde você estiver. Será que você pode confiar nas grandes forças que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Animal nenhum selvagem faz serviço pesado para o ser humano, né? Você espera que ele traga o trigo que você colhe e o monte de terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz, mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. Veja que ele ainda diz os detalhes dos animais, né? Que um não voa, o avestruz não voa igual a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Por que Deus está dizendo isso a Jó, esses detalhes? Para Jó entender que tudo na vida ele tinha conhecimento. Para Jó entender que das mínimas coisas, esses animais que botavam na areia para ser chocado os seus ovos, ele foi ali e disse, ó Jó, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, porque eu estou no controle de tudo, Jó. Ele nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-lo. Ele falando aí também da inocência do animal, né? Do bichinho, que deixa ali o seu ovo, e ele não pensa que alguém pode pisar ou alguém pode tirar para comer. Ele falando da inocência do avestruz. Ele age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Ele contando, né, a natureza dos animais a Jó. Fui eu que eu fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Ele só já foi eu que fiz assim. Ele sem juízo, não dei sabedoria a ele. Como é que eu não sei da tua vida, Jó? Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Detalhes, segredos animais, o Senhor estava falando ali a Jó. Jó, por acaso, foi você quem fez os cavalos tão fortes? Vê? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? Quem foi que enfeitou a crina dos cavalos? Senhor. Aí o Senhor perguntou, Jó, foi você que fez isso? E você, quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Ele quis dizer que o cavalo ele pula igual o gafanhoto e faz barulho e assusta o rinchado dele. Veja como Deus conhece os detalhes de tudo, porque são coisas simples, mas ele quis falar dessas coisas simples de uma forma bem pessoal dele, para Jó entender que coisas simples, grandes, tudo para ele é a mesma coisa. Do jeito que ele cuida desses animais, ele cuida do leão, da leoa, ele é conhecedor de tudo, porque tudo é dele, foi ele que fez. Ele quis dizer o seguinte, Jó, para de falar. Jó, tu está falando demais. Jó, eu sei da tua história. Eu sei de coisas nessa situação que tu não sabe. Então, quando ele coloca a gente também numa situação difícil, é para mostrar a gente que ele está com a gente. É para ensinar alguma coisa, viu? Para terminar aqui em Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. O Senhor é o início, é o meio, é o fim. E ele vive o quê? De eternidade em eternidade. Então, se ele é o meio, o princípio, o início, o meio, o fim, não tem por que a gente ficar com medo de alguma coisa. Porque ele foi no início, ele é no meio e ele é no fim. E ele está no controle de tudo, da minha e da tua vida. Seja o que for que esteja te acontecendo. Porque ele pode todas as coisas. Ele ali falando de animais, detalhes de bichinhos a Jó. Isso também é um alerta para mim e para você. Isso é uma orientação para a gente entender que Deus é Deus de perto e longe. Deus é das pequenas, das médias e das grandes coisas. Seja o que for que esteja acontecendo. Continua sendo uma adoradora. Porque o Senhor vê tudo, sabe tudo, está no controle de tudo. E na hora certa ele dá vitória. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.